Nacional de Brasília, para todo o Brasil. Quinta-feira, 13 de setembro de 2001. Boa noite. Cautela e diálogo. Esta é a posição do governo sobre uma possível reação norte-americana ao atentado ocorrido na terça-feira. A decisão foi tomada hoje pelo presidente Fernando Henrique em reunião com ministros de Estado. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques de hoje da Voz do Brasil. A resposta brasileira às críticas argentinas não tardou. O ministro Pedro Malan reafirmou a política econômica do Brasil. O governo federal está implantando um cadastro único para os programas sociais brasileiros. E o INCRA está liberando recursos para a melhoria nos assentamentos da reforma agrária. E quem conversa conosco sobre o assunto é o secretário executivo do Conselho Curador do Banco da Terra, Max Bezerra. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique se reuniu hoje com os líderes partidários e mais 4 ministros para avaliar os atentados ocorridos nos Estados Unidos. Para o presidente, o encontro demonstra a maturidade das instituições brasileiras em busca da normalidade no país. Repórter Lourival Macedo. A posição do governo brasileiro sobre a reação norte-americana pelos atentados ocorridos na última terça-feira em Nova York e Washington é de cuidado, cautela, tolerância e principalmente de diálogo. Essa é a análise feita pelo governo durante reunião do presidente Fernando Henrique com os líderes dos partidos e do governo no Congresso Nacional e de mais 4 ministros de Estado. O presidente destacou que o encontro é uma prova de maturidade das instituições brasileiras na busca pela normalidade do país. O chanceler Celso Laffer disse que o governo brasileiro reitera a inequívoca solidariedade ao governo e ao povo norte-americanos. Trabalho construtivo do Brasil no plano internacional à luz desta linha que tem sido a linha tradicional da diplomacia brasileira, que é, enfim, a preocupação com a paz e com a cooperação. Na reunião, o presidente Fernando Henrique Cardoso lembrou aos parlamentares que em fevereiro deste ano assinou o decreto proibindo o fornecimento de quaisquer armamentos e munições ao movimento fundamentalista Talibã e ao terrorista Osama Bin Laden. O documento proíbe também a assessoria técnica ou a permanência de oficiais militares no Afeganistão e o bloqueio de recursos ligados a pessoas que tenham alguma ligação com Osama Bin Laden. O decreto é resultado da decisão da ONU que conclama o apoio internacional para combater o terrorismo. De Brasília, Lourival Macedo. E o ministro da Justiça, José Gregori, disse que até agora não há provas que confirmem o envolvimento de qualquer brasileiro dentro do país com o líder terrorista Osama Bin Laden. Por enquanto, não se tem nenhum elemento, nenhuma prova, nenhum indício de conivência direta ou indireta de nenhum brasileiro no território brasileiro que possa ter algo a ver com o crime bárbaro ocorrido em Nova York. O prefeito de Chuí, no Rio Grande do Sul, Mohamed Kassem Jomar, pediu proteção à Polícia Civil e à Brigada Militar do Estado. Ele teme represálias diante das acusações de um possível envolvimento com a máfia árabe e também com Osama Bin Laden. O prefeito vai depor na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. Ele nega qualquer envolvimento com o líder terrorista. O presidente Fernando Henrique disse hoje que o governo está acabando com o analfabetismo. Ele destacou que 97% das crianças em idade escolar estão nas salas de aula e mais de 90% das crianças mais pobres estão estudando. O presidente participou no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega do Prêmio Internacional de Alfabetização da Unesco, dado ao Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC. O IBEAC foi escolhido entre os 28 candidatos ao Prêmio de Alfabetização da Unesco neste ano. Com sede em São Paulo, a organização não governamental desenvolve há 9 anos um programa de educação de jovens e adultos no estado e já alfabetizou mais de 100 mil pessoas.
Vice-presidente da República, Marco Maciel. Será divulgado amanhã no Recife o Censo 2000. A divulgação vai ser feita pelo vice-presidente Marco Maciel e pelo presidente do IBGE, Sérgio Besserman. As autoridades vão debater os resultados do novo censo, incluindo informações sobre educação e as perspectivas do Brasil no século XXI. De acordo com Marco Maciel, é da maior importância não apenas difundir os resultados, mas analisar sob o ponto de vista social, econômico, cultural e político o significado desses números. Relações Exteriores. 18 brasileiros já foram localizados nos Estados Unidos. Outros 31 ainda estão desaparecidos. O repórter Carlos Augusto Moura tem as informações. O Itamaraty divulgou novas informações sobre a situação de brasileiros em Nova York. De acordo com o consulado brasileiro naquela cidade, 18 brasileiros já foram localizados e passam bem. Outras 31 pessoas estão sendo procuradas pelos funcionários do consulado. Mas, de acordo com a assessoria do Itamaraty, pelo menos por enquanto, os nomes dos desaparecidos não serão divulgados, já que essas pessoas ainda podem ser encontradas. Segundo o chefe da comunicação do Itamaraty, Luiz Fernando de Giaro, essas pessoas podem estar recolhidas em casas de parentes ou conhecidos e ainda não informaram sobre sua situação. Pelo menos 10 brasileiros trabalhavam no World Trade Center, o prédio que desabou em Nova York pela ação terrorista. Quem estiver procurando conhecidos na cidade americana pode acessar o site www.mre.gov.br. No endereço é possível fazer um cadastro para que o consulado brasileiro nos Estados Unidos faça a busca dos desaparecidos em hospitais e hotéis de Nova York. De Brasília, Carlos Augusto Moura. E o Itamaraty também colocou à disposição alguns telefones para obter informações. Os números são 00 operadora 1917 777 7613 777 7632 777 7671 e 777 7672. Economia. O Brasil espera que os países que integram o Mercosul analisem suas relações de mercado nos fóruns adequados e não por meio de declarações à imprensa. Esta foi a resposta que o ministro Pedro Malan deu ao ministro da Economia argentino, Domingo Cavallo, que criticou a política econômica brasileira. As informações com a repórter Nayobi Kelly. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, rebateu hoje as duras críticas feitas pelo ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, sobre a política salarial brasileira publicada ontem no jornal uruguaio El País. Segundo Cavallo, a redução dos salários em dólares ocorreu principalmente devido à desvalorização do real. Mas em nota oficial, Pedro Malan disse que o Brasil não pretende abandonar o regime de taxas flutuantes e que é absolutamente errada a ideia de que o país persevere em uma política deliberada de desvalorização. Segundo ele, o Brasil espera que os parceiros comerciais do Mercosul analisem as relações de mercado conjuntamente, informalmente ou nos fóruns apropriados e não por meio de declarações à imprensa e críticas a um parceiro que respeita os demais. A nota diz ainda que o ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, lamentou profundamente as declarações feitas pelo ministro Domingo Cavallo. Para ele, esse tipo de análise não contribui para o necessário reforço do Mercosul, nem para a qualidade das relações Brasil e Argentina. De Brasília, Nayobi Kellen. Em 10 anos, o Brasil será uma potência e terá um grau de desenvolvimento extraordinário. A afirmação é do ex-presidente da Bosch e da Volkswagen no Brasil e na Argentina, Wolfgang Sauer. Na sua avaliação, a infraestrutura é hoje o maior entrave a um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no país. Mas o problema será resolvido com os novos investimentos e a privatização. Para Sauer, as outras condições para o crescimento já estão presentes, como inflação baixa, taxa de câmbio competitiva e bom capital humano. O ministro do Planejamento, Martos Tavares, foi hoje à Comissão Mista de Orçamento da Câmara para esclarecer aos parlamentares a proposta de orçamento para 2002 enviada ao Congresso no último dia 31 de agosto. O repórter Daniel Lima acompanhou a reunião e tem os detalhes. A proposta prevê uma arrecadação de 308 bilhões de reais e gastos de 280 bilhões, 130 bilhões de reais para a área social, 14% a mais em relação a este ano. O ministro disse aos parlamentares que das 8 propostas de orçamento que elaborou, a de 2002 foi a mais difícil. Teve muita pressão para pouco dinheiro.
O ministro defendeu, no entanto, que juntos os parlamentares e o governo avancem no sentido de, através de debates, mostrarem transparência para a sociedade, a ponto de esclarecer quem é que realmente paga a conta. Citou como exemplo o reajuste dos servidores. Segundo ele, os 75% reivindicados representam 50 bilhões de reais a mais nas despesas com o pessoal. Já com a correção da tabela do imposto de renda, o ministro teme a perda de 4 bilhões de reais em arrecadação. Sobre a isenção da CPMF para as operações da Bolsa, diz que as perdas vão ser pequenas e compensadas. A Receita está calculando o valor. De Brasília, Daniel Lima. Agora em Brasília são 7h11. No próximo bloco, a entrevista com o secretário executivo do Conselho Curador do Banco da Terra, Max Bezerra, um instante só. Joaquim Soares da Cunha é homem de família distinta. De repente, dá uma louca, chama a mulher e a filha de jararacas, o genro de bestalhão, e vai viver entre bêbados, vagabundos e prostitutas pelas ruas de Salvador. Vira Quincas Berro d'Água. Quando ele morre em plena farra, a família envergonhada tenta enterrá-lo em segredo. Mas a turma da malandragem descobre e o velório vira uma festa. Todo mundo enche a cara, até o defunto. A Morte de Quincas Berro d'Água é mais uma das obras maravilhosas e divertidas do nosso Jorge Amado. Aproveite que é tempo de leitura para conhecer essa e outras obras da Biblioteca da Escola. 56 mil escolas públicas de todo o país já contam com seu acervo completo de literatura infanto-juvenil, formado pelo Ministério da Educação. A Biblioteca da Escola deve ser aproveitada ao máximo pelos alunos e também pela comunidade. Com a campanha Tempo de Leitura, lançada esta semana, o MEC quer fazer do Brasil um país de leitores. Participe! Ensine ao seu filho ou aluno o prazer da leitura, dando exemplo. Leia para você e para as crianças. A professora leu um livro para a gente. Foi tão legal que eu contei pra minha mãe. A minha mãe leu então pra minha irmã, que tão contente. Pra minha prima foi mostrar que leu e correu pra minha tia, que levou pros seus alunos do colégio esta mania. E a história acaba desse jeito, todo mundo lendo mais, todo mundo vai crescer. A voz do Brasil. Rádio Brás. O governo federal está elaborando um banco de dados com o cadastro de todas as famílias que recebem recursos de programas como Bolsa Alimentação, Erradicação do Trabalho Infantil, Agente Jovem e Bolsa Escola. Os detalhes com a repórter Rosa Maria. A secretária nacional de Assistência Social, Wanda Engel, comandou hoje no Recife a reunião com os representantes dos 8 estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais para a implantação do Cadastro Único, que vai identificar as famílias brasileiras e suas reais necessidades, como ressaltou Wanda Engel. Estamos implantando um cadastro único para todos os programas sociais do governo federal, todos os programas que repassam recursos direto às famílias. São recursos da ordem de quase 21% do PIB, todos os recursos que são aplicados na área social, e agora nós vamos saber a quem se dirigem esses recursos. Nós vamos ter pela primeira vez um quadro real da família pobre desse país e do que essa família pobre necessita para sair efetivamente da sua condição de pobreza. A viabilização do Cadastro Único ficará a cargo dos Ministérios da Saúde, Educação e Previdência, através da Secretaria de Estado de Assistência Social. A primeira etapa do cadastramento, que deverá terminar no final de outubro, vai priorizar a região da seca. Cada família terá direito a um cartão para receber os recursos diretamente nas agências bancárias. A segunda etapa inclui as cidades que fazem parte do projeto Alvorada. E até o final de 2002, a meta é cadastrar todas as famílias pobres nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Do Recife, Rosa Maria. A hora do campo. Os assentamentos da reforma agrária vão ganhar melhorias. O INCRA liberou 30 milhões de reais para o financiamento de compra de terras e obras de infraestrutura em 11 estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e também para o Rio Grande do Sul. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar agora com o secretário executivo do Conselho Curador do Banco da Terra, Max Bezerra. Doutor Max, obrigado pela sua entrevista e boa noite para o senhor. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Max, como já dissemos, o Banco da Terra fez nova liberação de recursos para os assentamentos. Que volume que já foi liberado até agora pelo banco e qual a meta até o final do ano?
foram liberados já 560 milhões de reais, né? Esses recursos têm propiciado o atendimento de 32.500 famílias, até a posição agora de agosto deste ano. Isso equivale aí a quase 600 mil hectares financiados em todo o Brasil, em 1.300 municípios, né, da área de atuação. Neste ano, nós contamos com recursos de mais 510 milhões de reais, que propiciará o atendimento de mais 30 mil famílias. Em que tipo de obras, Dr. Max, essas milhares de famílias podem aplicar esse dinheiro? O Banco da Terra se destina, além da compra da própria terra, o financiamento da compra da própria terra, também a infraestrutura básica dentro da porteira daquilo que está sendo financiado, né? Compreende a eletrificação rural, compreende o acesso à água para consumo humano e animal, compreende também a própria construção da cerca, as estradas internas dentro da propriedade, a moradia, enfim, tudo aquilo que é considerado infraestrutura básica e que é necessário para que ele possa, inicialmente, chegando, começar a ter uma condição de, mais na frente, produzir. O senhor já falou aqui na Voz do Brasil, mas é sempre bom a gente lembrar aos ouvintes, Dr. Max, como funciona o Banco da Terra, ou seja, como o agricultor pode obter esse dinheiro, esse financiamento? O Banco da Terra é um programa totalmente descentralizado. Cada governo estadual, ele estrutura uma agência para prestar as informações, divulgar o programa, orientar, enfim. A partir do momento que essas famílias se organizam em torno de uma associação de famílias, encontram uma propriedade, discutem com o proprietário o preço e apresentam um projeto para a agência, esse projeto, uma vez aprovado, é encaminhado para o Banco Brasil ou para o Banco do Nordeste, aonde se vai fazer as liberações do recurso, tanto ao proprietário quanto para os beneficiários referente à infraestrutura. O Banco da Terra leva de 60 a 90 dias entre o projeto apresentado à agência estadual e que os beneficiários entrem para produzir no seu imóvel. Agora, doutor Max, tem alguma novidade do Banco da Terra que o senhor gostaria de anunciar aqui na Voz do Brasil? Nós estamos desenvolvendo vários, eu diria, subprogramas. Um deles é o Banco da Terra Turismo. Como o Banco da Terra financia atividades ligadas à agricultura, à pecuária, mas também com relação ao turismo rural, então estamos lançando o Banco da Terra Turismo, que é para estimular o financiamento naquelas áreas em que tem um potencial turístico e que possa ser desenvolvido, explorado de uma forma sustentável para aqueles empreendedores que dela pode tirar o sustento de si e sua família. Nós conversamos com Max Bezerra, secretário executivo do Conselho Curador do Banco da Terra. Doutor Max, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil e uma boa noite. Boa noite e um grande abraço aos ouvintes da Voz do Brasil. Tá certo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA, aí na sua região. O dinheiro deve ser utilizado na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistemas de abastecimento de água e outros créditos de apoio. Pergunte ao prefeito, acompanhe, faça sugestões, fiscalize a correta aplicação desses recursos. A verba de R$ 1.131.460 foi encaminhada para os seguintes municípios: no Acre, Brasileia; no Espírito Santo, Itapemirim; no Maranhão, Amarante do Maranhão e João Lisboa; no Mato Grosso do Sul, Bataguaçu e Cidrolândia; no Pará, Floresta do Araguaia; e em Sergipe, Lagarto. R$ 21.774 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: no Amazonas, São Paulo de Olivença, Tapauá e Urucurituba; na Bahia, Presidente Jânio Quadros e Santa Inês; no Espírito Santo, Alto Rio Novo e Mantenópolis; em Goiás, Damianópolis, Flores de Goiás e São João da Aliança; no Maranhão, Água Doce do Maranhão, Matinha e Pirapemas; no Piauí, Isaías Carvalho e no Rio de Janeiro, Tanguá. Ainda em Rondônia, as cidades de Nova União e Rolim de Moura; em Santa Catarina, Ipuaçu e Rio do Campo; e em Sergipe, Cumbe e Japoatã. Além desses municípios, a Conab também vai entregar 5.867 cestas ao Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca. As cestas serão distribuídas nas cidades de Campo Formoso, Canarana e Umburanas, na Bahia, e Dom Expedito Lopes e São Brás do Piauí, no estado do Piauí. É importante que você fiscalize a distribuição das cestas de alimentos. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal.
ministro das Minas e Energia, José Jorge, disse hoje que o governo vai multar as distribuidoras de energia que não estão cortando a energia elétrica dos consumidores que ultrapassaram a meta de economia. A repórter Shirley Prestes tem os detalhes. O governo federal incluiu 15 novas térmicas, 5 do Nordeste e 10 do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no programa prioritário de termoelétricas. Juntas com as 17 já aprovadas, vão gerar 11 mil novos megawatts de energia até 2003. Ao fazer o anúncio, o ministro de Minas e Energia, José Jorge, garantiu também que o governo vai apertar as distribuidoras que não estão cortando a energia elétrica dos consumidores que ultrapassaram a meta pela segunda vez consecutiva. José Jorge anunciou também que o horário de verão, que entra em vigor no dia 14 de outubro, vai vigorar até 17 de fevereiro, atingindo, portanto, o período de carnaval. O ministro também garantiu que não existe risco no abastecimento de petróleo do país em caso de conflito com o Oriente Médio. De Brasília, Shirley Prestes. Agora em Brasília são 7h21 e meio. No próximo bloco você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos em um instante, até já. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Uma parceria com o Ministério da Cultura está permitindo que o programa Comunidade Ativa promova a reforma de centros culturais em diversos municípios. Também, graças a essa parceria, estão sendo distribuídos kits biblioteca e kits banda de música. Cassiana Caparelli, do Comitê do Ministério da Cultura, disse que ficou surpresa com a demanda. Que a gente esperava muito escola, saúde, saneamento básico, mas os pedidos para livros, melhoramentos de bibliotecas, foi uma grande surpresa, que foi enorme o número de municípios que pediu. A população é consciente, quer saber, quer estudar, quer aprender, buscar informação e conhecimento. Os kits biblioteca incluem móveis, computadores e livros. Já os kits banda de música, instrumentos musicais e partituras. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. Ministério da Educação divulgou esta semana a portaria que estabelece novas regras para o fechamento de cursos. A partir de agora, será levado em conta o resultado dos provões de 99, 2000 e 2001. Os cursos universitários que tiverem 3 notas D ou E consecutivas poderão ser fechados. O repórter Arthur Braga tem os detalhes. O ministro da Educação, Paulo Renato Souza, disse que é necessário aguardar a avaliação do provão deste ano, que será divulgado em novembro, para definir se haverá o fechamento de algum curso universitário. As regras estão fixadas daqui para frente, disse o ministro, ao se referir à portaria do MEC, divulgada nesta terça-feira, estabelecendo novas regras para o fechamento de cursos a partir de 3 notas D ou E consecutivas. Com a avaliação deste ano, a nota será somada com os resultados de 1999 e 2000. Paulo Renato adiantou também, durante a abertura do 5º Congresso de Educação Saber 2001, que no mês de setembro o programa Bolsa Escola irá alcançar a marca de 2.220.000 cartões distribuídos em todo o país. E no próximo dia 24 de setembro, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, irá entregar o cartão de número 2 milhões. Paulo Renato participou na capital paulista do 5º Congresso Saber 2001, que reúne educadores brasileiros e conferencistas internacionais. De São Paulo, Arthur Braga. E vamos então à previsão do tempo para amanhã em todo o país. Céu nublado com chuvas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 6 graus e a máxima no sul chega a 24. No sudeste, nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Espírito Santo, tempo nublado. A mínima é de 10 e a máxima chega aos 36 graus. No centro-oeste, pancadas de chuva em Goiás e Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, céu nublado com chuvas isoladas. As temperaturas variando entre 10 e 34 graus. No norte, tempo variando entre parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em todos os estados. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 38 graus. E no nordeste, céu nublado na Bahia e Sergipe, pancadas de chuva no Maranhão. Nos outros estados, sol com poucas nuvens, mínima para o nordeste 16 graus, máxima 37. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília, pontualmente 7h25.
Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. A todos uma boa noite e até amanhã. É isso aí, Sula. Amanhã, às 7 em ponto, nós voltamos. Boa noite para você e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por maioria de votos, que o processo de extradição da cantora mexicana Glória Trevi ficará suspenso a partir da data em que for publicado o acórdão do julgamento da extradição dela no Diário de Justiça. A decisão a ser publicada foi tomada pelo plenário em dezembro do ano passado e concedeu ao governo do México a extradição de Glória Trevi, que é acusada em seu país do crime de corrupção de menores. A suspensão será mantida até que o governo brasileiro decida sobre o pedido de refúgio solicitado pela defesa de Glória Trevi. Um pedido de vista do ministro Sepúlveda pertence em plenário adiou a conclusão do julgamento no STF sobre a constitucionalidade da tablita criada pelo Plano Bresser, instituindo o congelamento de preços e salários e criando a Unidade de Referência de Preços, URP. Dos 11 ministros, 7 já concluíram votos sobre a matéria. 5 deles votaram pelo arquivamento da ação por considerarem que o fator de deflação criado pela tablita manteve o equilíbrio dos contratos diante do congelamento instituído pelo Plano Bresser, não sendo inconstitucional. Já os outros 2 ministros admitiram o recurso que questiona a tablita. O ministro Carlos Veloso, do STF, informou que enviou telex para a 6ª Vara Criminal da cidade de Belém, no Pará, determinando a remessa com urgência ao Supremo dos autos do inquérito policial relativo às operações com títulos da dívida agrária TDAs. O ministro relator Carlos Veloso informou ainda que o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, entrou em contato para avisar da impossibilidade do envio dos documentos fiscais do senador Jader Barbalho e dos outros envolvidos na suposta venda irregular de TDAs. De acordo com o ministro, a Receita Federal informou que os documentos foram incinerados em cumprimento à lei que determina essa providência a cada 5 anos. Os papéis não teriam mais efeitos fiscais depois deste período. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve condenação da construtora Encol Engenharia, Comércio e Indústria por atraso na entrega de imóvel. Em novembro de 92, um cliente firmou com a empresa um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento em Brasília, mas a construtora ultrapassou a prorrogação de 180 dias de prazo de entrega e não notificou o comprador. A Encol defendeu-se argumentando que, pelo contrato, justificativa nenhuma se fazia necessária e que os sábados estavam sendo contados como prazo. O ministro Ari Pargendler, relator do processo, manteve as decisões anteriores e esclareceu que não se pode extrair do Código de Processo Civil a conclusão de que o sábado não seja dia útil. A Câmara Legislativa do Distrito Federal deverá exonerar e devolver aos seus órgãos de origem 47 servidores que trabalham como segurança pessoal dos parlamentares. Todos eles são integrantes dos quadros da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A decisão é do juiz Roberval Cassimiro Bellinati, da 4ª Vara da Fazenda Pública, em ação movida pelo Ministério Público do DF. Ao atender o pedido de liminar, o juiz aponta que houve desvio de finalidade ao manter nos quadros da Câmara servidores sem concurso que ocupam cargos da sua estrutura. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça negou prosseguimento à ação do Estado do Paraná contra o provedor de internet Convoy Informática Limitada de Curitiba, que pedia isenção de ICMS. De acordo com o relator, desembargador Bonejos Denchuk, o provedor não presta serviço de comunicação ou de telecomunicação, não incidindo por isso o ICMS. Para o magistrado, a internet apenas utiliza o serviço de telecomunicações e a ele adiciona a transmissão de informações, sendo o imposto recolhido pelas operadoras de telecomunicações. E a juíza substituta Ivanise Corrêa Rodrigues, da 9ª Vara Federal de Curitiba, recebeu uma ação popular requerendo a anulação da audiência pública que permitiu a privatização da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, e a suspensão do processo de venda da empresa. Como na ação figuram como réis a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que são autarquias federais, o processo será julgado pela Justiça Federal. O presidente do TRF da 1ª Região, sediado em Brasília, juiz Tourinho Neto, permitiu para amanhã a sessão na Companhia de Gás do Amazonas, que receberá as propostas dos interessados em implantar sistema de distribuição de gás natural.
O juiz vedou, no entanto, o exame dessas propostas até que se ouça o Ministério Público Federal, porque o governo do Amazonas contestou a decisão da Justiça Estadual que suspendeu o edital para a contratação dos interessados. Segundo o magistrado, o Amazonas não pode selecionar e conceder tal serviço sem autorização da agência reguladora. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou hoje o pedido de liberdade condicional do ex-juiz Nestor José do Nascimento, condenado em 1992 a 15 anos de prisão por integrar a quadrilha de fraudadores do INSS. 6 anos mais tarde, o ex-juiz sofreu nova condenação, desta vez por tráfico de drogas e facilitação a terceiros para a guarda de cocaína. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo suspende processo de extradição de cantora mexicana após publicação do acórdão. STJ mantém condenação da Incol. Justiça Federal no Paraná analisa a ação contra a venda da Copel. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Jader Barbalho deixa a presidência do Senado na semana que vem. O meu ato é um ato unilateral, compreendendo o processo. MDB. Carlos Patrocínio pede mais investimentos na prevenção à AIDS. O senador Jader Barbalho vai renunciar à presidência do Senado no início da semana que vem. O anúncio foi feito pelo próprio senador hoje à tarde, logo após reassumir a presidência do Senado. Ele estava afastado do cargo há quase 60 dias. Jader Barbalho afirmou que a decisão de renunciar à presidência foi pessoal e tem um objetivo: preservar a imagem do Senado. Reportagem de Jefferson Dalmoro. Oficialmente, a renúncia de Jader Barbalho deverá acontecer no início da próxima semana. Jader disse que autorizou o presidente nacional do PMDB, deputado federal Michel Temer, a negociar uma solução política para o impasse sobre a presidência do Senado Federal. Jader Barbalho acrescentou que o seu sucessor deverá ser do PMDB, já que o cargo pertence ao partido que tem a maior bancada na casa. Portanto, o meu ato é um ato unilateral, compreendendo o processo político e em favor da instituição. Eu entendo que neste momento eu colaboro com a instituição. Jader Barbalho descartou a hipótese de renúncia ao mandato de senador e disse que prefere tratar melhor da questão referente à possibilidade de abertura do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar a partir do momento em que renunciar à presidência. O que eu quero neste momento é deixar bem claro, certo, que a minha decisão ela leva em conta não o meu mandato como representante do Estado do Pará. Ela leva em conta nisso exatamente o fato, certo, do exercício da presidência do Senado Federal. Jader Barbalho afirmou que vinha pensando na hipótese de renúncia ao cargo de presidente do Senado Federal há algum tempo e que o motivo mais forte para a renúncia foi o ingrediente político da questão e a preservação da imagem do Senado. Sou um político, tenho a obrigação de examinar o episódio político, o fato político, sou presidente desta instituição e tenho, portanto, deveres para com a instituição. Após a renúncia de Jader, os senadores terão que eleger o novo presidente da casa em 5 dias úteis. Essa nova eleição é necessária porque faltam mais de 120 dias para acabar o mandato da atual mesa diretora do Senado. O senador Edson Lobão, que ocupava interinamente a presidência do Senado, disse que qualquer partido pode disputar a presidência da casa, mas adiantou que para o PFL o cargo pertence ao PMDB. Reconhecemos, nós do PFL reconhecemos que o lugar pertence por tradição ao PMDB, ou seja, ao maior partido, no momento o maior partido do PMDB. Configurada a renúncia dele, se for o caso, nós do PFL nada temos contra a eleição de um representante do PMDB. Já o bloco de oposição decide no início da semana que vem se terá candidato próprio à presidência do Senado. O repórter Maurício Desante tem mais informações. A decisão do presidente do Senado, Jader Barbalho, de reassumir a presidência da casa e depois renunciar ao cargo é uma consequência direta da indicação aprovada nesta quarta-feira pelo Conselho de Ética.
Essa é a conclusão dos senadores Eduardo Suplicy, Paulo Artung e Heloísa Helena, que se reuniram logo após o anúncio de Jader Barbalho. Depois que o Conselho de Ética aprovou uma indicação exigindo da mesa diretora uma resolução para que ele não voltasse ao cargo até o final do procedimento investigatório, isso sem dúvida levou o Palácio do Planalto e a base governista a entender que a oposição não está aqui fazendo brincadeira. A senadora Heloísa Helena disse que o bloco de oposição respeita a tradição de o maior partido da casa ocupar a presidência do Senado, mas acha que os oposicionistas têm legitimidade para lançar um candidato próprio. Estamos esperando para analisar qual será a indicação do maior partido, que é o PMDB, do mesmo jeito que nós, da oposição, temos legitimidade para indicar um nome também. Os senadores de oposição temem que a renúncia anunciada de Jader Barbalho seja parte de um acordo da base governista para tentar salvar o mandato do senador paraense. Mas Heloísa Helena garante que a oposição vai reagir caso essa suspeita se confirme. Qualquer operação abafa no caso do senador Jader, além de vigarice, é burrice. A oposição não vai compartilhar de nenhuma operação abafa para salvar quem quer que seja. O Conselho de Ética vota na próxima quinta-feira o relatório que pede processo contra Jader Barbalho por quebra de decoro parlamentar. A data foi marcada pelo novo presidente do Conselho, senador Juvencio da Fonseca, eleito hoje. Juvencio adiantou que sua gestão será apartidária e de respeito ao regimento interno, ao Conselho de Ética e à Constituição. E o senador Arlindo Porto tem a solução para evitar que o Senado passe outra vez pelo constrangimento de ter um presidente investigado pelo Conselho de Ética. É o projeto de resolução que afasta do cargo membro da mesa que estiver sendo investigado pelo Conselho. Eu estou propondo que toda vez que tiver uma representação, quando tiver uma denúncia contra qualquer membro titular da mesa e que for acolhido pelo Conselho de Ética, esse integrante da mesa deverá afastar do cargo enquanto estiver acontecendo a apuração. E, naturalmente, depois de apurado, deverá se afastar de maneira definitiva. Mas no período de apuração, ele afasta das suas atividades como membro da mesa. O Senado vai mandar aos governos de Israel, da Autoridade Palestina e ao secretário-geral das Nações Unidas manifestação de apoio às iniciativas para um acordo de paz no Oriente Médio. O senador Pedro Simon lembrou que a votação do requerimento acontece dias depois dos atentados a Nova York. Ele acha que a ONU deve organizar um protesto mundial de repúdio ao terrorismo e de apoio à busca da paz. Segundo Simon, o ataque a Nova York mudou a história do mundo. Nós vamos ter consequências profundas na história do mundo. Eu não sei se a violência responder com a violência, prender, agarrar, descobrir, mas partir para bombardeio em represália o que aconteceu ali. É essa a saída? Não sei. Já a senadora Heloísa Helena quer uma posição oficial do Senado contra retaliações dos Estados Unidos a qualquer nação por causa dos ataques terroristas de terça-feira. Ela diz por quê. A dor, o sofrimento, as lágrimas das famílias americanas, árabes, latino-americanas que hoje choram no atentado terrorista que aconteceu em Manhattan, já é o retrato perverso e cruel das atitudes do governo americano, do terrorismo oficial do governo americano em relação a várias nações do mundo. Em instantes, Carlos Patrocínio pede campanha de prevenção à AIDS. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O número de casos de AIDS no Brasil aumentou em 3,3% entre dezembro de 2000 a março deste ano e o aumento é maior entre homossexuais jovens. O alerta foi feito pelo senador Carlos Patrocínio, que pediu ao governo mais investimentos em campanhas de prevenção à AIDS. De palavra maldita e impronunciável, sinônimo de morte, está começando a ser encarada como um mal crônico, perfeitamente controlável com os coquetéis. Essa é uma perigosa miragem que precisa ser desfeita. São necessárias campanhas permanentes de prevenção dirigidas a cada grupo.
A senadora Emília Fernandes elogiou o apoio dado pela Comissão de Educação aos funcionários e professores das universidades em greve. Ela disse que o presidente da comissão, Ricardo Santos, esteve com os grevistas e se prometeu a tentar uma audiência entre os professores e o ministro da Educação. Esta casa está preocupada, sim, com a greve das universidades federais deste país. A qualidade do ensino corre risco. O respeito da nossa pesquisa, do nosso conhecimento também. O senador Roberto Requião propôs que o governo brasileiro adote a alíquota zero para importação de mercadorias produzidas por países do Mercosul. Ele acredita que isso vai fortalecer o Mercosul e tirar da crise econômica países do bloco, como a Argentina. Fica, então, para a discussão do Congresso Nacional e da Comissão do Mercosul esta ideia generosa, unilateral e necessária. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Medidas de apoio à agroindústria artesanal. Deputado defende ampliação do Simples. Atentado nos Estados Unidos ameaça a paz mundial. Abençoar Arruda do PT paraibano afirmou que o Congresso Nacional condena os ataques terroristas sofridos pelos Estados Unidos. Abençoar propôs ainda a descentralização do poder dos Estados Unidos no processo de globalização da economia, como também a revisão de sua política externa para que acontecimentos desta natureza não voltem a ocorrer. Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco, comentou os atentados terroristas sofridos pelos Estados Unidos, conclamando a todos a repensar o modelo de globalização para o enfrentamento das dificuldades que a humanidade atravessa. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, criticou as atitudes terroristas, afirmando que elas não resolvem as desigualdades sociais intensificadas pelo processo de globalização. Segundo Inácio Arruda, a luta pela paz no mundo exige uma nova postura das nações centrais para que atentados como os sofridos pelos Estados Unidos não se tornem frequentes. Regis Cavalcante, do PPS alagoano, repudiou os ataques aos Estados Unidos, lembrando que atitudes como esta ameaçam a paz mundial. Regis Cavalcante afirmou que todas as nações do mundo devem se unir para impedir que o revanchismo e o exagero nacionalista aumentem ainda mais a violência. Fernando Ferro, do PT pernambucano, afirmou que o episódio deve servir para que os países comecem a investir numa cultura de paz. Fernando Ferro disse ainda que nada justifica a perda de vidas humanas, mas que os ataques terroristas foram uma retaliação à política externa americana. Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, repudiou o atentado, afirmando que este foi um crime contra toda a humanidade. Miro Teixeira prestou solidariedade em nome do PDT às famílias das vítimas que morreram em Nova York e Washington. Rubem Medina, do PFL do Rio de Janeiro, defendeu a punição exemplar dos culpados e afirmando que nenhuma causa religiosa, política ou social pode justificar a morte de milhares de inocentes. Entretanto, Medina lembrou que o governo americano deve agir com serenidade e prudência para não agravar os conflitos mundiais. Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, lamentou os incidentes ocorridos nos Estados Unidos, lembrando que o terrorismo é a expressão mais perversa de ação política que existe. Arthur Virgílio afirmou que esse é o momento de restabelecer o poder da Organização das Nações Unidas, ONU, para que ela intervenha nos países em conflito, garantindo a paz mundial. Luciano Bivar afirmou que o PSL repudia os ataques contra os Estados Unidos e defendeu que o Itamaraty rompa relações diplomáticas com todos os países que abrigam terroristas. Luciano Bivar não aceita também que se tente justificar os atentados, afirmando que são fruto das desigualdades sociais e econômicas mundiais. Também João Magno, do PT Mineiro, condenou os atos terroristas, manifestando solidariedade ao povo norte-americano. Entretanto, João Magno afirmou que os Estados Unidos não podem querer retribuir com a mesma violência o ataque que sofreram, lembrando que isso só vai multiplicar o ódio. Salomão Gurgel, do PDT Potiguar, lamentou a tragédia ocorrida nos Estados Unidos, ressaltando que um atentado com essa magnitude sinaliza que a sociedade está gravemente doente, precisando refletir sobre sua organização, que visa apenas o lucro. Marcel Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, repudiou as ações terroristas contra os Estados Unidos. Marcel Filho destacou que o governo brasileiro e todos os países que prezam a democracia devem se mobilizar para combater atos de terrorismo e garantir a segurança dos cidadãos. Walter Pinheiro, do PT baiano, condenou
condenou os ataques terroristas aos Estados Unidos, afirmando, entretanto, que o acontecimento deve fazer com que o país adote uma postura mais humilde e compreenda que a política armamentista não leva à paz. Walter Pinheiro ainda lamentou o assassinato do prefeito de Campinas, Toninho, lembrando a sua postura simples e honesta. José Genuíno registrou nota de repúdio assinada pela direção do PT contra o ato terrorista da última terça-feira, afirmando que esta é a pior forma de se discutir as diferenças entre os povos. Todo crime hediondo merece ser repudiado, disse Genuíno, principalmente quando mata milhares de inocentes. Roberto Jefferson, do PTB Fluminense, condenou a forma como a mídia, principalmente a televisão, tem noticiado o atentado ocorrido nos Estados Unidos. Na opinião de Jefferson, as matérias somente se preocupam com a repercussão econômica da tragédia, não apresentando o lado humano, como a situação das famílias das vítimas. Rubens Bueno, do Paraná, leu nota do PPS condenando o terrorismo e a intolerância como meios de resolver diferenças políticas entre as nações. A nota do partido, destacou Bueno, também lembra a necessidade de se buscar soluções para acabar com as desigualdades entre os países. Odelmo Leão, do PPB Mineiro, solidarizou-se com as famílias dos americanos mortos nos ataques terroristas da última terça-feira, nas cidades de Nova York e Washington. Odelmo Leão também manifestou seu pesar pelo brutal assassinato do prefeito de Campinas, Toninho, do PT, morto com 3 tiros enquanto guiava seu carro. André Benassi, do PSDB paulista, ficou consternado com a morte do prefeito de Campinas, Antônio Costa Santos. Benassi acredita que o prefeito é mais uma vítima do crescimento da violência em Campinas e pediu providências às autoridades policiais para elucidar o assassinato. Ivan Valente repudiou a violência que domina a cidade de Campinas, lamentando a perda do prefeito Antônio Costa Santos, conhecido como Toninho. Ivan Valente, do PT, lembrou que a administração competente, séria e transparente de Toninho feria interesses poderosos. José Genuíno, em nome da presidência do PT, registrou indignação com o assassinato do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, e externou votos de pesar aos familiares. Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, igualmente expressou solidariedade ao Partido dos Trabalhadores pela morte do prefeito Toninho, da cidade paulista de Campinas. Luiz Sérgio, do PT Fluminense, repudiou o atentado terrorista sofrido pelos Estados Unidos, afirmando que a atitude radical coloca em perigo o acordo de paz no Oriente Médio. Luiz Sérgio solidarizou-se também com a família do prefeito de Campinas, Toninho, assassinado no último sábado, reivindicando uma investigação urgente para o caso. Também Orlando Fantasini, do PT paulista, manifestou pesar pelo assassinato do prefeito Toninho, pedindo à Comissão de Direitos Humanos da Câmara para acompanhar a apuração do crime. Ricardo Berzoini, do PT paulista, lamentou o assassinato do prefeito de Campinas, Toninho, do PT, e pediu uma investigação cuidadosa por parte da polícia. Berzoini acredita que o crime teve motivação política. Osmar Terra, do PMDB gaúcho, pediu que o assassinato do prefeito de Campinas seja esclarecido e os envolvidos punidos. Osmar Terra afirmou que o terrorismo contra os Estados Unidos e atos como o que vitimou o prefeito Toninho, do PT, mostram a urgência de medidas que reduzam as desigualdades e combatam de forma eficaz a violência. Deputado defende ampliação do Simples. Aníbal Tolini, do PPB de Santa Catarina, registrou a realização na última terça-feira do Seminário Nacional de Pequenas e Microempresas, que discutiu a ampliação do Imposto Simples. Voltolini afirmou que muitas empresas ainda sobrevivem graças a esta facilidade de arrecadação que agora deve ser ampliada a outros setores, principalmente o de prestação de serviços. Augusto Nardes, do PPB gaúcho, também registrou a realização do 3º Simpósio Nacional da Micro e Pequena Empresa. O sistema simples de recolhimento de tributos é a mais importante conquista das pequenas empresas, disse Nardes, promovendo uma reforma tributária no setor e garantindo a geração de mais postos de trabalho. Márcio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro, afirmou que é inaceitável que a Caixa Econômica Federal deixe de financiar a aquisição de imóveis novos pela classe média. Márcio Fortes lembrou que a Caixa é um banco com função social, que deve melhorar o perfil habitacional do país e que o financiamento de imóveis novos estimula a geração de empregos. Vanessa Graziotin, do PCdoB, elogiou a decisão do Tribunal Regional Federal de suspender o edital do governo do Amazonas, que impedia a participação de empresas estatais no transporte e comercialização do gás natural no estado. Vanessa Graziotin acusou ainda o governo amazonino Mendes de não colocar em prática um acordo firmado há 2 anos com a Petrobras para construir um gasoduto. Marçal Filho, do PMDB Sul Mato Grossense, registrou o início dos trabalhos
trabalhos de recapeamento e duplicação pelo DNR da BR-163, principal via de ligação entre Dourados e Campo Grande. Segundo Marçal Filho, a BR-163 tem sido ao longo dos anos o caminho para o escoamento da produção de grãos e de carne no estado, com um trânsito diário de mais de 17 mil veículos. Sérgio Barros, do PSDB, pediu ao DNR que abra processo de licitação para recuperar a BR-364 no Acre, afirmando que a rodovia está intransitável em trechos próximos à capital Rio Branco. Sérgio Barros defendeu ainda a construção de uma hidrelétrica no Acre, afirmando que o projeto é viável e contará com apoio da Eletronorte. Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco, elogiou o substitutivo do relator Santos Filho ao projeto do Plano Plurianual para 2000-2003, que consolida todas as propostas sobre a matéria. Inocêncio destacou a gestão dos resíduos sólidos, o programa de comunicação eletrônica e o de gestão fiscal, e a inclusão do FUST, do Fundo de Universalização das Telecomunicações. Carlos Santana, do PT, registrou que ontem milhares de servidores públicos federais se reuniram no Rio de Janeiro, numa passeata em protesto pela política de achatamento salarial. Santana afirmou que os servidores em greve há mais de 30 dias não conseguem negociar com o governo, que insiste em manter um reajuste de 13,5% para o próximo ano. Orlando Desconce, do PT, repudiou a proposta de aumento para o funcionalismo público, aconselhando o governo federal a seguir o exemplo do Rio Grande do Sul, que concedeu 40% de reajuste aos servidores nos últimos 2 anos. Seu Rosa, do PSDB Capixaba, comunicou que ele e o deputado Ney Lopes serão os representantes da Câmara dos Deputados na nova mesa diretora da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul para o biênio 2001-2002. Seu Rosa acredita que a comissão vai fortalecer o mercado comum, podendo agregar países latino-americanos e manter diálogo com outros blocos econômicos como a União Europeia. Fernando Gonçalves, do PTB, questionou os critérios do governo federal de destinação das verbas do orçamento de 2002, destacando que o Rio de Janeiro ficou em 19º lugar em volume de recursos entre as 27 unidades da federação. Fernando Gonçalves acusou ainda o governo de ter liberado apenas 2,4% dos investimentos previstos para o Rio de Janeiro este ano. Saúde. Novas regras para os genéricos. Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, lembra que a partir de amanhã entra em vigor a portaria do Ministério da Saúde que define novas regras para o medicamento genérico. O remédio similar deixa de existir, alerta Peronde, e o medicamento genérico terá nova embalagem. A partir de sexta-feira passa a funcionar uma portaria do ministro Serra que diz o seguinte: não vai haver mais remédio similar. Tem 3 tipos de remédio na farmácia: o remédio de marca, o similar, que não é de marca e nem genérico, e o genérico. O similar não passa por teste de qualidade. A partir de sexta-feira não tem mais similar. Terá o de marca e o genérico, e todas as farmácias terão que ter já a partir do dia 15 o remédio genérico com uma tarja amarela bem grande e um G quase do tamanho da caixinha. Darcísio Peronde informou ainda que o governo federal congelou o preço dos medicamentos até o mês de dezembro do ano que vem, permitindo apenas um pequeno reajuste neste período. O governo, por medida provisória, essa medida provisória salutar, congelou o preço do remédio até dezembro do ano que vem. Em janeiro permitirá 3% a 4% de reajuste. Em janeiro, 3% a 4%. Nada mais do que isso. Elias Murad, do PSDB Mineiro, voltou a criticar a adoção periódica do horário de verão, alertando para os efeitos negativos da medida sobre o organismo humano, especialmente desequilibrando a produção de melatonina. Essa substância, maior ou menor quantidade do cérebro, ela regula os períodos de vigília, quer dizer, os feitos acordado, e de sono. Então a primeira coisa é provocar distúrbios do sono. A segunda coisa é que também a melatonina está ligada a outros transmissores químicos e hormônios, e isso pode afetar e fazer com que o indivíduo fique nervoso, angustiado, intranquilo e com diminuição da imunidade do organismo. Em síntese, o horário de verão é maléfico para o organismo. Sobre a economia no consumo de energia, Elias Murad considera mais eficiente uma ação educativa do que uma redução de apenas 1 ou 2%, que representa a margem de erro em uma medição. Nós toda a vida nos batemos por uma ação educativa, como está acontecendo agora no chamado apagão
Quer dizer, nós verificamos praticamente que a ação educativa é importantíssima, conseguindo uma economia de até 20% no gasto de energia. Enquanto o horário de verão, nos melhores períodos, ele economiza 2%, que está inclusive dentro das margens de erro. Agricultura. Medidas de apoio à agroindústria artesanal. Chico Graziano, do PSDB paulista, pediu urgência para a votação do projeto que estabelece critérios para a fiscalização da agroindústria artesanal pelo Serviço de Inspeção Federal. Chico Graziano foi relator na Comissão de Agricultura, onde a proposta já foi aprovada e considera a medida essencial para aumentar a renda do pequeno produtor rural e evitar a ação de intermediários. Nós queremos que a pequena agroindústria, quer dizer, o processamento artesanal de produtos, fabricação de geleias, transformação de leite em queijos, esse tipo de atividade que agrega valor ao produto do agricultor, principalmente do pequeno agricultor, nós queremos que isso tenha uma legislação própria. Hoje, a legislação do CIF é muito cruel. A legislação do CIF é própria para os grandes frigoríficos, para as grandes indústrias, mas para o pequeno não tem, para o pequeno é tudo impeditivo. Armando Abílio, do PSDB, lamentou a desativação do equipamento frigorífico da região de Esperança, na Paraíba. Segundo Armando Abílio, o fechamento do frigorífico vai prejudicar 1.000 famílias que dependem do cultivo da batatinha. João Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que o programa de despoluição da Baía da Guanabara não atingiu seu objetivo, porque a questão é como controlar a poluição química. Segundo João Mendes, amostras retiradas em 14 pontos da Bahia apresentaram níveis elevados de metais pesados, além de substâncias orgânicas não biodegradáveis, como o ascarel, que é liberado por motores elétricos e está proibido há mais de 20 anos. Medidas provisórias e projetos de deputados poderão ser debatidos juntos. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, defendeu o projeto de resolução permitindo ao parlamentar a pensar ao texto de medida provisória a ser analisada pelo Congresso Nacional, projetos de autoria de senadores e deputados. Segundo Rauli, seu projeto valoriza a atuação do parlamentar na discussão das MPs, colaborando com o debate político e permitindo o acompanhamento dos trabalhos pela sociedade. Silvio Torres, do PSDB paulista, lamentou que o relatório final da CPI da CBF Nike não tenha sido votado em razão de articulações realizadas pela CBF por interesses externos. No entanto, a sociedade não se frustrará, frisou Silvio Torres, já que o Ministério Público tomou providências como a quebra dos sigilos bancário e fiscal contra 33 empresas envolvidas em evasão de divisas e sonegação. Babá, do PT, defendeu a cassação do senador Jader Barbalho, salientando que a impunidade do parlamentar incentiva a corrupção no Pará. Babá frisou ser impossível que Barbalho, como servidor público, tenha formado um patrimônio de 30 milhões de dólares. Dr. Rosinha, do PT paranaense, registrou o relançamento do jornal O Pasquim, que vai circular a partir de outubro. Dr. Rosinha lembrou que há 11 anos o Pasquim lançou a campanha intitulada Troféu 171, em que apontava o senador Jader Barbalho como campeão da corrupção, seguido de Paulo Maluf e do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Nelson Pellegrino, do PT, informou que o Tribunal de Justiça da Bahia concedeu um mandado de segurança que garante a proporcionalidade na formação da mesa diretora da Assembleia Legislativa Estadual. Pellegrino disse que a decisão garante o reestabelecimento da democracia na Bahia, por garantir a participação da oposição nos trabalhos da mesa diretora. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, pediu à Comissão de Relações Exteriores para que convide o prefeito da cidade de Chuí a prestar esclarecimentos sobre denúncias de falsificação de nacionalidades. Segundo Pompeu de Matos, o prefeito de Chuí possui 2 certidões de nascimento, além de haver suspeitas de envolvimento com a máfia árabe para esconder imigrantes ilegais no Brasil. Moroni Torgan, do PFL cearense, lamentou o descaso da sociedade brasileira com as comemorações da Semana da Pátria. O Dia da Independência deve ser comemorado com a bandeira nacional na mão, afirmou Torgan, ressaltando que a falta de amor pelo país enfraquece as instituições e a própria democracia. O líder do PFL, Inocêncio Oliveira, registrou os 176 anos de criação do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Inocêncio Oliveira destacou a atual renovação tecnológica e editorial do Diário de Pernambuco, que mantém, entretanto, a tradição de luta pela liberdade e pela democracia que sempre caracterizaram o jornal. Votação.
A Câmara votou hoje 6 acordos internacionais, entre eles o que permite a concessão de financiamento pelo Japan Bank for International Cooperation para a implementação de 5 projetos de desenvolvimento no Brasil. Foram votados ainda o quadro de cooperação financeira entre o Brasil e o Banco Nórdico de Investimentos e a nova versão do Convênio Internacional do Café. Foi aprovado também o acordo de cooperação mútua entre o Brasil e o Paraguai para combater o tráfico de aeronaves envolvidas em atividades ilícitas transnacionais. O plenário aprovou ainda o acordo de extradição entre os países membros do Mercosul e a Bolívia e o Chile e a isenção de vistos em passaportes comuns entre o Brasil e o Panamá. Os acordos seguem agora para o Senado Federal. A Câmara votou também o projeto que denomina Plenário Milton Santos, o plenário da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Nacional, Brasília. Boa noite. Este é o programa do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Brasil, muito boa noite. Aqui é Levi Fidelis, presidente nacional do PRTB. Todos os dias, nós brasileiros somos obrigados a conviver com notícias que provocam a nossa indignação e mostram que a política nacional está doente, padecendo de grave enfermidade. Veja o exemplo de Minas, que não é nada edificante, quando deputados estaduais chegam a ganhar quase R$100 mil por mês, enquanto em todo o Brasil o trabalhador sofre com um salário mínimo de apenas R$180. Já em Brasília, meus amigos, senadores fraudam votações e desviam rios de dinheiro público em negociatas e fraudes. Chegou a hora de dar um basta em tudo isto. Venha para o PRTB. Nosso partido nasceu para renovar a política nacional. Aqui, você, cidadão honesto, decente e trabalhador, vai poder se candidatar nas próximas eleições e trazer para a política novas ideias e novos ideais. Filie-se ao PRTB em seu estado até o dia 30 de setembro. E venha se candidatar a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e, por que não, até presidente da República. O Brasil precisa receber boas notícias já nas próximas eleições de 2002. Muito obrigado, muito boa noite. Filie-se ao PRTB em seu estado até o dia 30 de setembro. Ligue já. 0 código da operadora 3132810508. 0 código da operadora 3132810508. Você só tem até o dia 30 de setembro para começar a vencer as próximas eleições. PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.